Bom, gente, boa tarde para quem estiver vendo esse vídeo. Eu resolvi gravar esse vídeo por causa do que aconteceu esse ano na minha tentativa de construir performance. Tiveram várias etapas de teste nesse ano para mim, e essas etapas foram importantes para construir o que eu tenho hoje de estruturação de trade. Bom, esse vídeo aqui basicamente é sobre a importância de ter clareza naquilo que você faz. E o que eu quero dizer com essa clareza? É importante você saber como que aquilo que você faz se comporta em determinado ativo, em determinada situação. É importante você ter clareza do que você tem de expectativa, do que você tem de, de busca dentro daquele ativo com base naquilo que você opera. Eu cheguei a anotar algumas coisas aqui. Primeiro é saber sua expectativa de sistema. Por quê? Meu sistema, eu estou buscando scalp de alta probabilidade. Geralmente a assertividade é aí 65, 67 a 78. Geralmente é isso que eu estou pegando nos ativos que vai ser meu foco a partir do ano que vem. Esse ano não pretendo operar mais. Eu encerrei o ano ontem. Eu não pretendo operar mais esse ano. Vou voltar na segunda semana de janeiro. É, Com relação, com relação a isso, o que que acontece? O meu sistema, ele é muito promissor, ele tem muita vantagem. Tem, tem ativo que eu tenho 10% de vantagem, tem ativo que eu tenho 15%, tem ativo que eu tenho 6%. Então a vantagem está muito boa. Só que eu ainda estou 0 a 0. Por que que eu estou 0 a 0? Por que que eu estou aplicando uma construção de expectativa, que dá muito certo nos ativos do Nikkei, do Hang Seng e do STJPY. Eu estou aplicando no S&P, estou aplicando no Eurodólar, estou aplicando no DAX e estou aplicando no CAC, no FTSE. Então eu estou aplicando algo construído por mim para eu operar no período da noite, e estou tentando fazer esse sistema se encaixar em diversos outros períodos. Por quê? Por que que eu estou tentando fazer isso? Porque esse ano foi exclusivamente para eu testar todo o meu sistema, testar todo o meu conhecimento e montar uma escrituração. Montar uma escrituração para o ano que vem. Esse ano eu não esperava tirar dinheiro desse ano. Eu esperava começar a tirar dinheiro ano que vem. Tanto é que nos 3 primeiros meses eu esperava tirar dinheiro desse ano. Só que eu tava com muito medo de execução, eu não tava com o sistema alinhado. Depois eu fui testar o sistema, fiquei 4 meses com conta baixa, depois fui testar com capital mais alto, e eu tô há 4 meses com capital mais alto. Eu fiz alguns testes recentes de alongar alvo também. Eu fiz vários testes. Fiz vários testes de diversas coisas, mas por que que é importante ter clareza no sistema? Porque às vezes o nosso sistema tem um ponto dentro do sistema que é muito bom em um ativo, mas não está performando bem em todos os outros ativos que a gente testa. Basicamente, o que que é ideal fazer? Você vê o que está dando certo no seu sistema, ver como que são os dados disso. Pô, eu tenho algo que está dando muito certo no meu sistema. Toda vez que eu faço isso, eu consigo tirar 5 volatilidades arriscando 1,5. E eu tenho assertividade de 42%. Pô, sensacional! Você vai tirar dinheiro em cima disso, mesmo a assertividade sendo mais baixa. Mas, pô, eu só consigo tirar essa assertividade no S&P. No Eurodólar não vai bem, no Nikkei não vai bem. Pô, foca no S&P. É isso que eu vou fazer agora. Meu foco exclusivo do próximo ano vai ser operar à noite. Se eu não consigo operar à noite, eu não vou operar horário nenhum. É isso. A minha regra vai ser essa a partir de agora. Se eu desrespeitar essa regra, eu tô indo contra tudo que eu testei nesse ano inteiro. E isso é horrível. É,
todo mundo tem algo no sistema que dá lucro. E como que eu tiro proveito disso? Anotando dados. Quanto que eu ganho quando ganho. Quanto que eu perco quando perco. Qual a volatilidade do período que eu operei. Volatilidade é basicamente o tamanho que está o mercado. Eu uso volatilidade 5 barras dos 5 minutos. Tem gente que usa mais longa, tem gente que usa de 200 barras do 1 minuto, tem gente que usa 20 do 5. Cada um aí se adapta com uma coisa, mas eu uso 5 volatilidades dos 5 minutos. Porque o scout de alta probabilidade é o que me ajuda ali. Por que anotar o quanto ganha, o quanto perde quando perde, o quanto foi a favor máximo, o quanto foi contra máximo durante o trade e o quanto o ativo está se movimentando na média ali do tempo. Porque isso você consegue tirar proveito depois. Pra vocês terem uma ideia, eu estava no início do ano com risco de 5 volatilidades. E eu estava buscando uma. Com todos os dados que eu busquei nos últimos 8 meses, que tiveram vários meses de teste de várias coisas, nos últimos 8 meses eu reduzi 5 volatilidades para 1.5 e meu ganho, que era 1, passou a ser 1.2. Então eu já alterei o risco retorno ali para levemente negativo. Alguma parte do sistema está 1.2 para 0.9. Então ainda está bem legal ali o risco retorno. Porque a assertividade que eu tenho tem vantagem, tudo que eu testei, tudo que eu estou falando tem vantagem. Só que eu não vou falar valores, porque eu acho que o valor é pequeno e para uma pessoa vai parecer que é muito, para outra pessoa vai parecer que é pouco. Eu operei no S&P, no DAX e no Eurodólar. Nesses ativos, eu perdi tudo que eu fiz no Nikkei, Hang e o STJPY. Nos últimos 4 meses, que foi onde eu estava com o capital mais alto, desde os últimos 4 meses até agora, tudo que eu ganhei nesses 3 ativos, eu perdi nos outros ativos que eu operei. Então eu estou gravando esse vídeo aqui, porque talvez tenha outra pessoa passando pela mesma situação, e às vezes tendo outra pessoa passando pela situação e trazendo isso à tona, possa ajudar alguém a progredir. E eu acho isso muito importante no nosso meio. Até porque é um meio muito solitário, tem muito pouca gente para tu conversar geralmente. Tem algumas pessoas que na época que eu fazia parte lá num grupo de traders, tinha muita gente que operava para poder sair da. Como que é o nome? Sair da solidão, operava para poder conversar com o pessoal do grupo. Tinha muita gente que operava porque estava entediado. Estava entediado no dia, não tinha nada para fazer, estava entediado de operar. Eu mesmo, por exemplo, durante muito tempo nos últimos 2 meses, eu operava de manhã, à tarde, de manhã no DAX, à tarde no S&P, e se eu tivesse mais ou menos, eu ainda operava no Nikkei à noite. Então, para mim, não é algo tão bom fazer isso. Hoje, eu percebo que se tem o Nikkei, o Hang Seng e o STJPY que dá muito certo para mim, se eu focar nisso, eu vou ter muito tempo livre dos outros horários que eu operava também. Então eu vou tentar gravar mais vídeo para o canal, vou tentar voltar a fazer live para Twitch. É algo que eu quero voltar a fazer para 2026. É algo que eu quero fazer para 2026. Ainda mais que o campeonato de Runeterra, o Aegis está rodando ainda e é algo que eu quero competir. Então é algo que eu quero para o futuro. Lógico, minha vida não vai ser só trade. Ainda mais que eu já alinhei isso
já alinhei aquilo que eu quero quanto ao trade e eu já vi o que dá certo e o que dá errado. Então agora é focar no que dá certo e ir adaptando as coisas ao longo do caminho. Tem uma coisa que eu testei no último mês, no final do mês passado, mais o início desse mês, que foi alongar trade e fazer escaladas a favor conforme a tendência for progredindo. Isso aí, cara, no S&P e no DAX não deu nem um pouco certo para mim. Mas quando eu operei Nikkei e Hang Seng com isso, cara, foi muito, muito promissor. Vou falar em valores porque aqui eu vou falar em valores porque foi um teste com risco extremamente baixo, mas só para vocês entenderem a proporção. Eu arrisquei $14 no risco inicial da escrituração inteira. No meio do caminho tinha alguns alvos curtos e alguns alvos longos. Só que nenhum desses alvos era muito longo. Era alvos curtos e medianos. O mais longo era médio ali dentro do contexto. Quando eu deixei trabalhar, virar o dia e fazer um long overnight, quando eu falo long overnight pode ser venda também, só que eu acostumei a falar long overnight porque é um trade longo. Quando eu comecei a fazer esse trade longo, eu percebi que eu consigo construir posição muito bem, mas para scalp de alta probabilidade essa construção de posição não é boa, é nociva, porque eu tentei fazer isso nessa semana, eu perdi com 2 lotes, ganhei com 1, mas porque a escrituração de tendência longa é bem promissora. Com esses $14 de risco, eu fiz 15 nos trades iniciais. Só que eu deixei um lote, eu tava. Só para vocês terem uma ideia de como que eu opero hoje. A Fujo que eu opero, cara, tu precisa de muito pouco capital para poder operar os lotes mínimos. Eu tava com 15 mãos, 002, 002, 001, 15 mãos, com $14. Só que assim, lote pequeno. E eu fiz $15. E deixei, de tudo que eu tinha escriturado, eu deixei $5 de risco. Eu tinha abaixado o stop, deixei $5 de risco. E nesse dia, cara, esses $5 de risco me fez $24. Com $5 de risco. De toda a posição restante. E eu cheguei a ouvir, cara, no audiobook, eu cheguei a assinar o Audible, e tô ouvindo vários audiobooks por lá. Eu cheguei a ouvir o Best Losers Win. E nesse livro, o Tom Hogarth, ele fala que uma das pessoas que ele conversou, que faz trade há muito tempo, conversou com ele. Que se parece um lugar muito bom para você começar a realização parcial, muito provavelmente é um lugar muito bom para você aumentar as posições porque a tendência é mais longa. Eu comecei a testar isso e eu vi que para mim, no meu contexto de escrituração de direcional, no meu contexto de escrituração de trade, se eu tenho uma conta em paralelo com a conta de scalp de alta prioridade, vamos dar exemplos aqui, tá? Eu tô com uma conta de 10 mil em scalp de alta prioridade e tô com uma conta de 1.000 para direcional longo. Nessa conta de 1.000, eu vou arriscar uma porcentagem maior, vou arriscar aí 2% por entrada, talvez. 2% por entrada, 1,5% por entrada, porque é $1.000, mas eu tenho, na verdade, 11 mil para poder dispor de trade. Nessa conta, se eu for estruturando as posições, eu consigo fazer uma posição muito boa. E essa posição muito boa, mesmo que dê errado depois, eu ainda consigo sair com leve lucro ou leve perda. Devido ao meu stop nessa estruturação ser uma volatilidade maior do que o meu stop de alta probabilidade. Só que a conta é menor. Só que eu não preciso de um capital maior.
porque geralmente o trade sendo mais longo, eu consigo mais pontos. Então vamos dizer aí, um trade no Nikkei, que geralmente eu consigo aí 80 pontos, no direcional longo eu vou conseguir 450, 500, entendeu? Então tem isso nos alvos iniciais, não no alvo de direcional bem mais longo. E geralmente eu posso carregar um trade de um a 2 dias nessa escrituração aí que eu estou falando. Se eu cheguei a carregar o trade por um dia apenas. E nesse dia que eu carreguei o trade, um dos trades eu arrisquei $5 e fiz 24. Só que eu estava testando, o capital estava baixo, o capital na conta estava baixo, só para teste mesmo. E eu estava escriturando com um risco em porcentagem muito alto. Trabalhando com a conta à margem mesmo. E quando eu percebi desse jeito, eu fiz um trade no HK que ele me deu uma exposição de. Vou falar um valor aleatório aqui, que é uma proporção do que foi. Eu arrisquei $2, ele me deu exposição de $5 positiva, e eu fechei o trade com $1 de lucro. Assim, é só uma proporção. Esse $1 pode ser R, mas é só uma proporção do que realmente foi. Eu não vou falar quanto de capital que eu estou operando aqui no YouTube, para a pessoa que eu conheço mais próximo, eu até falo. Então, essa estruturação eu percebi que é muito boa. Muito boa você estruturar e escalando a favor e piramidando conforme o trade evolui. Só que isso, no intradia, é muito difícil você fazer algo que você vai ficar posicionado por uma janela de 2 horas, 3 horas. Essa estruturação de você piramidar, você geralmente está buscando um trade de que você vai ficar posicionado 4 horas, 5 horas. No mini índice Bovespa, no S&P, você consegue fazer essa estruturação dentro do mesmo dia. No Nikkei, que tem 2 aberturas, no HK, que tem 2 aberturas, você geralmente vai levar para a segunda abertura. Ou você geralmente vai levar para o dia seguinte. Então, dentro do contexto que eu opero, isso daqui me encaixou muito bem. Encaixou muito bem. E eu consigo dormir à noite. De vez em quando dou uma checada no celular, mas eu consigo dormir à noite com o trade posicionado. Isso aí eu já percebi que eu consigo. Então, dentro da estruturação, eu percebi que é muito bom no meu sistema. Só que não pode ser com a maior parte do capital. Então, vamos colocar aqui uma estruturação, tá? Se eu tô com uma conta de $10.000 com trade de scalp de alta probabilidade, na minha conta de direcional longo, eu vou colocar $15.000 no máximo. No máximo $15.000. E meu risco ali vai ficar na casa talvez dos $100, $150 na escrituração de 5 lotes. Conforme o trade foi evoluindo, o que eu posso fazer? Opa, agora tem um fundo mais baixo. Eu posso reduzir o stop do fundo mais baixo. O que acontece? Eu estou com $3.000 na conta para fazer a escrituração. Então, eu posso mover para um stop mais baixo? Posso. Então, eu movo para o stop mais baixo. Meu risco que estava de $150 agora está de 20. Então, eu posso aumentar a mão para aquela pontuação de $20 não ser mais $150 de risco, ser agora 80. Mas agora é 80, com muito mais mão do que estava no 150, e a minha estruturação está muito melhor. Então, vamos colocar aqui que você está arriscando 50 pontos. Foi 50 pontos a favor, agora seu stop pode vir para 10 pontos. Esses 40 pontos que está abaixo, você pode alocar isso novamente para um lote. E você pode ir trabalhando na conta margem. Só que, atenção, não é para fazer isso para fazer scalp. Para scalp, essa escrituração não dá certo, eu já testei.
Dessa estruturação que eu estou propondo é para quê? É para você caminhar para um direcional para vários dias. É para caminhar para um direcional para virar o dia, para fazer 2 dias, entendeu? Só que você tem que calcular muito bem a margem que é consumida e às vezes a margem de um dia para o outro ou de uma sessão para outra, ela pode aumentar. Na Fujo, que é a corretora que eu operei mais tempo e é a corretora que eu opero hoje, lógico, isso pode mudar no futuro, mas eu estou extremamente satisfeito com a Fujo. Na corretora que eu opero, o que acontece? Você pode trabalhar o preço e pode ir fazendo isso que eu quero fazer. Isso que eu estou explicando aqui. Só que você tem que fazer os cálculos. Porque você pode, no Nikkei, vou dar exemplo de número, não é realidade. Você pode estar com 5 lotes te consumindo $50 de margem, $10 cada lote, e você virar à noite posicionado, e esses $50 de margem consumida virar 80. Então você tem que fazer os cálculos muito bem calculados. E você tem que ver se você não está extremamente alavancado, porque você vai virar à noite. E quando você vira à noite, você tem uma proporção de pontos para risco muito maior. Então sua mão tem que ser menor. Mas o potencial de alvo com relação a você fazer scalps intraday é muito melhor. Só que, o que eu quero falar com isso que eu estou alongando esse vídeo aqui para falar em cima disso? É o que, cara? Você precisa ter clareza no que o seu sistema é bom. O meu é em operar mercado asiático. E eu percebi que a minha estruturação de direcional curto também serve para uma estruturação com escalada para direcional longo. Só que os riscos têm que ser em proporções dimensionalmente opostas. O que eu arriscaria? Que eu arriscaria em $1.000 no scalp, no meu risco de estruturação, eu arriscaria 50, $60 por entrada, com aí 10 entradas, 8 entradas, entendeu? Então, o risco, ele ficaria $1.000 contra 500. Só que os 500 têm potencial de me fazer 1.500, 1.800, enquanto os 1.000 têm potencial de me fazer 580, 600, entendeu? A proporção de risco é maior, a assertividade é maior também, só que a estruturação de risco retorno é diferente. Só que no overnight, você tem que se ligar muito na margem. E como você vai trabalhar essa margem? Porque se alavancar demais é prejudicial. Por quê? Se nessa proporção aqui, que eu estou arriscando $1.000, num risco de scalp, o meu scalp vai ter um stop de 100 pontos. Enquanto no $500 ali do direcional longo, meu risco vai ser 1.000, 1.200 pontos. Não vai ser os mesmos 100 pontos. Então o lote tem que ser muito menor. Então esse é o tipo de coisa, que você tem que se tentar bastante. Assim, eu fiz um indicador há muito tempo atrás, foi em 2023, que ele faz o cálculo de lote que você vai colocar de acordo com a porcentagem de risco ou de acordo com o risco fixo que você usa. Tá no site do MetaCode, se alguém quiser. Tá no meu Linktree. No meu Linktree você vai para o site do MetaCode Seller. Aí você pega lá. É Lot Size Calculator Panel. Se você quiser testar, né? É de graça. É de graça de qualquer forma. Se você quiser usar, pode pegar lá. Mas eu uso de outra maneira hoje, porque eu uso a maior parte automatizado. Eu uso script para entrada e eu tenho atalho no botão do mouse. Mas assim, não precisa de nada mirabolante para fazer o skate. Você pode colocar uma boleta mais um indicador ali para medir quantos lotes você vai colocar. Eu já fiz isso no passado, só que não é a maneira que eu uso hoje. Cara, o que eu queria enfatizar aqui é isso.
É importante ter clareza no que o seu sistema é bom, no que esse sistema não é. Se tem algum ativo que está correndo seu lucro, que nem está acontecendo comigo, tira ele fora, foca no que dá certo e é isso.